Então, ok. Começando então o nosso programa. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. O meu nome é Sérgio Coelho, sou integrante do Instituto Samad, e nós estamos aqui com a Tatiane e com a Ana para iniciar o programa Seja um Resgatável, que faz parte da programação do YouTube, do canal do YouTube, né, do nosso Instituto Samad. Esse canal está sendo reformatado, né, ele ainda não está em funcionabilidade, apesar do canal estar funcionando, né, se vocês entrarem no YouTube, colocarem lá Instituto Samad, vão acessar o canal, mas nós estamos trabalhando na programação, ok? E esse programa de hoje é um ensaio, né, de um dos vários programas que nós pretendemos inserir, né, dentro da grade de programação do Instituto Samad no YouTube, ok? E esse nosso programa especificamente o nome Seja um Resgatável, porque ele tem uma relação direta com a fase que a gente chama de transição planetária, que é uma fase existencial do projeto Terra, o projeto Micaeli, que nós estamos vivendo hoje. Nós somos contemporâneos, né, dessa fase do projeto chamado transição planetária, ok? Então, a gente pretende, pelo menos uma vez por semana, estar conversando com vocês sobre esse tema, transição planetária, trazendo os vários enfoques que ele abarca, ok? Para quê? Para nos preparar para esse momento, né, que é um momento singular dentro de um projeto experiencial, né, que envolve toda a humanidade, ok? Então, eu vou pedir para a Tatiane se apresentar, que ela é uma das integrantes do canal. Então, o microfone está com você, Tatiane. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo do horário que o pessoal esteja vendo aí. É uma alegria a gente estar aqui, né? Iniciando esse programa, esse projeto. Gratidão, Sérgio, pelo convite. Então, eu sou a Tatiane Felinto, uma cientista do ser, né? Terapeuta integrativa. E hoje eu faço justamente um trabalho, né? Que está bem dentro dessa linha, né, Sérgio? De trabalhar esse ser integral, né? Vamos dizer assim, liberando essas informações que estão em todos os nossos 7 corpos, seja ele no emocional, no físico, no espiritual, e aquilo que trava a nossa vida aí, né? Então, hoje, eu uso como ferramenta, além da mesa radiônica, radiestesia, hipnoterapia, e várias outras técnicas aí, para a gente poder fazer esse trabalho, e a gente poder ser aí esse resgatável, né? É só a partir da liberação dessas informações que a gente pode aí acoplar. E aproveitando, né, já que a gente está falando desse movimento de ser um resgatável, né, eu acho que algo interessante para a gente debater hoje é justamente entender um pouquinho mais qual é a relação que a gente tem entre o comando falângico, né, e a transição planetária, essa transição que está tão sendo aí debatida e falada nesses últimos tempos. Então, hoje a gente vai debater um pouquinho a respeito desse tema. Gratidão, tá com você agora, Sérgio. Ok. Ana, a bola está com você agora. Tá certo. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Também a gente não sabe, né, qual é o horário que o pessoal vai estar assistindo esse programa. Estou muito feliz de estar participando aqui com vocês, né? Eu estou começando a estudar um pouquinho mais sobre terapias holísticas, né? Sobre temas que estão tão atuais no momento que é a transição planetária. Eu tenho aprendido muito com o Sérgio. E eu tenho uma pergunta a ser feita, né? Que tem um pouco a ver com a pergunta da Tatiane, que é o que é um comando falange? Eu tenho essa dúvida, eu queria que você explicasse para a gente, por gentileza. Tá. Então, assim, antes de entrar no tema propriamente dito, eu só quero complementar aí a fala da Ana, informando que ela vai também fazer parte, né, do canal do YouTube Sim, verdade. do Instituto Samad, abordando os temas sobre autismo. Tá? A Ana é psicóloga, está se especializando nessa área, né, relativa ao autismo. Exato. E aí tem todo um conhecimento a ser compartilhado, né, com o público no geral, e
isso tem muito a ver com o comportamento humano, né? Então, ela já está começando a preparar esse projeto, né, desse programa, em que vai nos esclarecer, né, toda semana, trazendo mais e mais conhecimentos de como a gente pode melhorar a vida, né, das pessoas que têm essa síndrome e da própria família, né? E acaba se envolvendo, né, com determinadas limitações que a gente tem. Acho que a obrigação, né, de ir, como é que eu posso ser, abrindo o novelo, né, facilitando a vida das pessoas. Não é isso, Ana? Sim. Obrigada, Sérgio, exatamente. A gente vai estar nesse programa uma vez por semana, né, tirando algumas dúvidas, colocando alguns artigos científicos e explicando um pouquinho mais, né, sobre o autismo, os métodos que a gente pode estar incluindo no tratamento deles, né? Então vai ser muito legal esse programa que a gente está reinaugurando, né? Na verdade, vocês já tinham começado e a gente está dando uma, uma segunda força, né? Para continuar. Isso aí. É isso, Então, obrigada. vamos lá. Com a pergunta que a Tatiane fez, né, qual a relação do comando falângico com transição planetária, eu digo assim, tem tudo a ver, tudo a ver. Porque transição planetária a gente pode considerar como se fosse um guarda-chuva, sabe, que abriga várias pessoas, ou várias ideias, várias coisas, né? Então, é um conceito bastante amplo, né? Mas, assim, trazendo para o aspecto prático, transição planetária, na verdade, é a fase final de um projeto, né? Eu não sei por que colocar o nome de transição planetária, tá? Mas transição planetária é a fase final de um projeto. E que projeto é esse? É de um projeto existencial, né, que tem a ver com o que se chama projeto micaélico, o projeto Terra, o projeto Mahatma, o projeto crístico. Tem vários nomes que têm relação direta com a estada da humanidade no planeta Terra, né? Tem ou parte da humanidade, né, que hoje habita o planeta Terra, tem uma relação com o projeto Mahatma, o projeto crístico, o projeto micaélico, certo? E como um projeto ele tem uma sistemática, um projeto ele tem início, meio e fim, né? Então nós estamos, e isso inclusive acontece na multidimensionalidade, né? Então os projetos também, né, no que as pessoas chamam de mundo espiritual, que para nós é multidimensional, né? Eles também têm, pelo menos no universo bariônico, o início, meio e fim, né? Vocês podem ver as estrelas, elas também chegam ao fim. Elas nascem, têm uma vida, né, produzem vida, e depois elas se extinguem, porque está dentro de um processo da dinâmica, né, da existência das coisas dentro do universo bariônico. Agora, essa extinção, ela dá origem a um novo recomeço, né, a uma nova vida. Então, nada se perde, né, tudo se transforma, como já disse, né, um dos gênios da humanidade. Então, assim, o projeto Transição Planetária, ele faz parte de um projeto, é a parte final, né, do projeto Terra, em que todos nós estamos envolvidos, mesmo aqueles que não faziam parte do projeto Mahatma, do projeto micaélico, por estarem na Terra, né, acabam se envolvendo, né, nessa fase de transição planetária, que tem a ver com o quê? A medição, sabe, da ressonância individual de cada um de nós, que vai determinar, né, o futuro multidimensional de cada um, né? Se nós vamos para um mundo melhor, um mundo igual ou um mundo pior do que esse. Ou a cereja do bolo da transição planetária é a ascensão, ou seja, é sair dessa situação de estar preso numa dinâmica
de nascimento e renascimento, tá? Dentro do universo bariônico. Então, a cereja do bolo da transição planetária é o que se chama de ascensão, que tecnicamente é essa capacidade magnética e multidimensional de sair do holograma e, então, poder, a partir do momento que se sai do holograma, voltar para a sua origem cósmica, ou seja, voltar a compartilhar, né, da vida do universo, né, com a sua família de almas, né, voltar para a sua pátria espiritual, como gostava de falar o Chico Xavier. É isso, é você estar livre para participar desse concerto da criação, mas agora, né, de um ponto de vista superior, ou de um ponto de vista em que você não está mais aprisionado, né, dentro das injunções da materialidade. É isso, a ascensão, ok? Então, o ideal na transição planetária é nós nos prepararmos para a ascensão, ou seja, para a libertação. Agora, caso não seja possível, né, que a gente melhore ao máximo a nossa vibração e o nosso conhecimento transcendental, para quê? Para que a gente possa ser, então, alocado para um universo melhor do que o nosso, melhor do que esse universo, né? Em rápidas palavras, isso significa transição planetária, ok? E o comando falângico, dentro, né, desse procedimento todo, ele tem a ver com a coordenação, ou são as coordenações, né? Porque a gente fala, quando fala comando, é uma coordenação, né? Falângico significa um agrupamento, né? Não vamos pensar aqui na falange dos dedos, tá? Não tem nada a ver com a estrutura óssea. Mas, quando se fala em falange, vamos pensar nas falanges romanas, né? Que era aquele grupo de soldados dirigidos por um decurião ou por um centurião. Então, é um grupo. Uma falange é um grupo, né? Uma falange de almas. A gente vê isso aí muito na Umbanda, né? A falange do tranca-rua. Então, falange é um grupo, é um agrupamento que faz parte de uma vibração, que faz parte de um contexto existencial, né? E aí, o que tem a ver o comando falângico com transição planetária? É o seguinte, no universo, nós temos vários berços de vida, né? ou várias casas, vários universos dentro do universo. Digamos assim, quando se fala universo dentro do universo, a gente tem que pensar num planeta. Tá? Um planeta é um berço de vida, onde está acontecendo, né, uma experiência existencial numa determinada vibração, que nos é possível perceber ou não. Né? Como nós estamos presos na terceira dimensão, dentro de uma faixa de percepção vibracional muito limitada, nós não conseguimos ver e perceber o que existe além dessa faixa que os nossos 5 sentidos percebem, né? Mas existem sons, existem cores que vão muito além, né, da nossa faixa visual ou da nossa capacidade auditiva, e tudo isso é vibração, tudo isso é existência, né? Tudo isso são contextos de experiência, só que nós estamos programados para perceber, né, um nível de vibração existencial. Então, nós estamos presos aqui na terceira dimensão. E aí, o seguinte, pessoal, o comando falângico, ele tem a ver com isso aqui, ó. Estão conseguindo ver aqui uma... Vamos imaginar que essa laranja aqui, ó, seja o planeta X, ok? Dá para ver um X aí, né? Então, esse planeta, ele tem um comando planetário, certo? Ele não está sozinho e perdido no universo, ele tem os seus responsáveis, né? Que fazem parte de um contexto maior. E todo o planeta, ele passa por essa fase que hoje nós estamos passando, a fase de transição planetária, né? Então, o que significa? Vamos imaginar aqui que esse planeta, digamos, numa linha temporal de
30, 50, 100, 200, lá sei, 500 mil anos, 1 milhão de anos, né, tenha passado por esse momento de transição planetária. Então, se isso aqui é um planeta, e aqui está tendo uma experiência existencial, aqui nós temos vários seres sencientes, né, tendo aqui, né, a sua jornada de evolução, ok? E cada ser ou cada grupo de ser está, de uma determinada forma, num nível de desenvolvimento existencial, de um nível de desenvolvimento consciencial, certo? E aí, como o projeto ele chega ao fim, e aí é o momento de fazer a aferição vibracional, né? Porque se o projeto chegou ao fim, o que significa? Os seres não chegaram ao fim, mas foi aquela experiência. Então, aqui, nesse momento, vai se fazer o quê? A separação do joio do trigo, né, como falam aí tradicionalmente pelos nossos livros religiosos, significa que vai se fazer essa aferição vibracional de cada um para se dar um destino cósmico, né? Se ele vai sair dessa linha de experiência em que fica preso a determinadas realidades, ou se ele vai poder atuar fora do holograma, né, ajudando até a coordenar outros projetos, né, existenciais em que vários seres sencientes estão ainda presos, né, dentro dessas realidades. Na verdade, isso aqui são prisões, né? Mas na Terra não se fala isso. A gente chama, são planetas de expiação, são planetas de transição, etc. Tal, mas, na verdade, são prisões, porque nós não podemos sair daqui. Então, são prisões cósmicas, né? E aí, isso não tem a ver com ser bom ou ruim, mas é o momento que se vive, entendeu? Então, assim, se nós estamos presos nesse contexto, é porque existe toda uma origem que justificou isto, né? E que é um assunto muito antigo e muito longo, muito vasto, que nós vamos debater futuramente, tá? Mas aqui no momento basta saber que nós estamos presos e esse momento de transição planetária é um momento singular para a nossa libertação, ok? Então, esse pessoal aqui, eles começaram a ser divididos, né, em grupos. Ó, um grupo que tem uma determinada vibração foi separado, outro grupo que tem outra determinada vibração foi separado. E conforme essa vibração, eles são encaminhados para outros globos, para outros planetas, né, que estão em consonância com a vibração do grupo, ok? Então, pode ser um planeta melhor, pode ser um planeta pior, ok? E aqui o que nos interessa com relação ao comando falângico, para essa nossa dissertação, é que tem, por exemplo, aquele grupo dos mais, como é que pode ser, dos mais negativados, ou aqueles mais inconscientes, né? Que, ao mesmo tempo, sendo inconscientes, e talvez por isso, né, conseguiram postos de destaque e domínio no planeta por uma certa falta de escrúpulos, né? Assim, os fins justificam os meios, né? Então, a pessoa faz qualquer coisa para chegar no seu objetivo. E, muitas vezes, esse qualquer coisa significa passar por cima dos outros, né? Então, isso é próprio do quê? De uma personalidade em que está vivendo a polarização, né, de uma forma excessiva e não consegue ter a sensibilidade de estimular o crescimento coletivo, ok? Então, essa turma que foi separada, vamos dizer que isso aqui seja essa turma, tá? Eles aprontaram poucas e boas, inclusive patrocinaram aqui conflitos bélicos, conflitos termonucleares, para vocês terem uma ideia de aonde pode chegar o comportamento, né, senciente quando não se tem muita consciência das coisas, né? Então, a gente pode chegar ao próprio extermínio,
né, do próprio planeta e da própria humanidade que ali habita aquele planeta, ok? Como estão numa fase de transição planetária, eles foram, então, reunidos e colocados, né, digamos assim, numa outra prisão cósmica, né, numa espaçonave. Vamos dizer que isso aqui é uma espaçonave, tá? Está todo mundo aqui dentro. E tem um comando falângico que é o responsável pela espaçonave. Assim como há outros comandos falângicos responsáveis pelos outros grupos, né, que vão ser encaminhados para esses outros universos, esses outros planetas. Mas esse grupo aqui, eles chegaram a um ponto em que há duas possibilidades para eles, ok? Ou se chama a extinção cósmica, que seria uma pena de morte, né, porque chegou a um ponto de contaminação energética tal que, se eles continuarem participando de outros projetos, haverá contaminações, né? Mas sempre há uma chance antes, né, de apertar o botão. Então, para esse grupo aqui, foi proposto o seguinte: foi proposto participar de um novo processo evolutivo desde o início, tá? Da estaca zero, certo? E isso significa para eles terem que reencarnar num planeta primitivo, num planeta bem diferente desse planeta X aqui, que já tem um nível de desenvolvimento tecnológico bastante considerável, sabe? Aqui eles já têm ar-condicionado, eles já têm internet, eles já têm televisão, eles inclusive têm um celular, o celular deles é até mais avançado do que o nosso. O celular deles é holográfico. Então, tu imagina, tu recebe uma ligação, tu aperta ali naquele botãozinho verde, né? E o teu interlocutor, ele aparece na tua frente, numa imagem holográfica, né? Ou então você pode participar de uma reunião, né? Aperta ali o botãozinho e você entra numa sala de reunião que estão as outras pessoas conectadas. Sem você sair do lugar, você está holograficamente no seu local de trabalho, né? Ou na sua sala de aula, né? Ou conversando com uma pessoa, aquilo que a gente conversa, né? Numa ligação telefônica, hoje é o WhatsApp, né? Então, eles estão num nível tecnológico muito invejável, muito bom, né? Que significa que traz para eles certo... não é comodismo, mas certo conforto em relação, né, a relação com a natureza, ok? Então, eles não sentem frio, não sentem calor, porque eles têm os aparelhos, né, que os aquecem no inverno, tem o aparelho que os refresca no verão, né? Então, eles têm uma vida muito boa, né, se tu pensar assim do ponto de vista material. É ótimo. Só que o que acontece para eles está sendo proposto, então, recomeçarem um programa terapêutico que visa modificação dos códigos psicológicos de comportamento da estaca zero. Então, eles vão ter que voltar para um planeta em que, digamos, a terraformação ela ainda é muito agreste, né? É tudo no início. Então, aqueles que toparem essa proposta serão encaminhados para esse planeta. Aqueles que não toparem, então, serão encaminhados, né, para o que se chama extinção cósmica. Não tem muita alternativa. Nesse ponto, não tem muita alternativa. Aliás, onde existem várias alternativas é aqui, dentro do holograma. Nós temos livre-arbítrio. Nós podemos seguir ou não a programação, né? Mas só que essa decisão
de seguir ou não nossa programação, ela é determinante para o nosso futuro multidimensional, né? E é determinante para ficarmos presos aqui ou não, ok? Agora, fora do holograma, nesse universo multidimensional, não há livre-arbítrio, né? Os seres, eles trabalham em conjunto, é um universo muito regrado, porque é um universo muito complexo, né? Bom, mas esse é um outro assunto. Esse pessoal, então, o que acontece? Uma delegação desse comando falângico aqui, responsável por esse agrupamento, é encaminhado para um planeta, eles vão para um planeta, o planeta Y, não sei se dá para ver que isso aqui é um Y, mas é diferente de X, né? Tá? Eles são encaminhados para esse planeta aqui, e aí eles entram em contato, tá? Essa delegação entra em contato com o comando planetário responsável, né, pela gestão multidimensional desse planeta e pedem autorização para aquele grupo lá vir reencarnar aqui, encarnar aqui nesse planeta. E aí, digamos que o comando planetário diz assim, olha, esse pessoal é meio complicado, né? Eles já aprontaram poucas e boas aí por onde passaram, até um pessoal meio perigoso. Mas, por outro lado, seria interessante eles virem para o nosso planeta, porque aqui, a humanidade que está nesse planeta aqui, ela está vivendo há milhares de anos sem mudar a sua frequência, a sua capacidade cultural. Eles fazem de geração para geração as mesmas coisas. E, de repente, esse pessoal que já tem uma experiência tecnológica vindo para cá, eles possam dar um start e mudar, sabe, a linha de frequência, né, da relação dessa humanidade com a natureza, né? Então, eles são autorizados a virem, né? E aí eles chegam no planeta e vão ficar um tempo na atmosfera do planeta. Para quê? Para ir se adaptando às novas condições desse planeta. Porque cada planeta tem a sua própria realidade atômica, sabe? Então, não é só chegar num planeta e entrar. É como, por exemplo, o homem vai para o espaço, tem que botar toda uma parafernália, né? Porque senão morre lá no espaço. Então, até ir se adaptando. Então, aquelas novas condições. Então, quando chega aqui, eles ficam um tempo, né, na quarta dimensão, entrando em adaptação, né, à natureza daquele planeta, e, ao mesmo tempo, também recebendo informações e formações sobre o projeto, né, o que cabe a eles fazerem aqui. E aí, depois desse tempo de adaptação, começam a encarnar. Né? Os primeiros grupos começam a encarnar em quem? Nas, digamos, humanidades que estão aqui. Só que, como esse aqui é um planeta primitivo, né, essas humanidades, elas também são bastante primitivas, né? Tem corpos primitivos, né? E tem uma capacidade ainda cognitiva muito limitada. Eles começam a entrar nesses corpos. E o que ocorre? E esse pessoal que aqui habita, eles são como animais fossem, eles vivem como animais, né? Eles disputam o dia a dia com os animais. Então, é uma experiência chocante, né? Para quem saiu do ar-condicionado para enfrentar aqui um clima glacial, certo, no inverno, sem os aparelhos que te protegem do frio, é uma coisa muito dramática, né? Uma coisa muito dolorosa. Então, essa experiência eles começam a ter. E aí, o que ocorre? Isso os obriga a, mesmo com por exemplo, essa capa da unidade biológica, de uma certa forma, traz limitações para a estrutura consciencial. Então, eles não têm o mesmo conhecimento que eles tinham lá naquele planeta, mas eles já têm experiência. E aí,
motivados e incentivados pelos intempéries aqui da natureza, o que ocorre? Essa humanidade aqui descobre como controlar o fogo, mas a partir da influência desses seres que vieram de um outro planeta já tecnologicamente desenvolvido. Então, as agruras aqui do dia a dia os faz o quê? Procurar ter uma tecnologia de aquecimento, e aí eles começam a controlar o fogo, né? E isso faz com que eles também descubram a roda, né? E a partir da roda, isso possibilita o quê? Uma melhor capacidade de deslocamento, né? E isso também possibilita eles desenvolverem um maior controle agrícola. E eles começam, então, a mudar aquela forma de vida nômade, né, para uma vida sedentária. E isso vai passando de geração a geração e vai se descobrindo novas formas de controlar a natureza, até que eles formam, então, as civilizações. Entendeu? Então, vocês veem que esse é um projeto longo, é um projeto existencial bastante longo, porque você sair de uma experiência nômade na relação com a natureza para uma experiência civilizatória leva alguns milhares de anos. Tá? E quem vai participando dessa experiência é justamente esse pessoal, e quem vai liderando, né, essas modificações é esse pessoal que estava preso aqui. Ó. Tá? E onde entra o comando falângico? O comando falângico, justamente, é aquele grupo, né, de seres que estão fora do holograma, que não estão na condição prisional, né, e que tem como função, missão, monitorá-los. Então, eles ficam monitorando individualmente e até coletivamente, né, o desempenho desse pessoal, que encarna, e aí, nos primeiros momentos, como eles estão tendo uma vida semelhante à de animal, o cara encarna aqui, né? E claro que essas crianças que começam a surgir, elas são diferentes. Elas têm um comportamento diferente, né, dos nativos, né, desse planeta. Né? E essas crianças é que vão se tornar os líderes. Mas, mesmo assim, a vida de cada um aqui é muito breve, porque é uma vida muito abrasiva. Imagina, então, eles saem para caçar, sai um grupo para caçar, né? E volta parte desse grupo, porque na caçada eles também são caçados, tanto por animais quanto por outros grupos de humanos que estão ali, né, na sua luta pela sobrevivência. Então, isso vai fazendo o quê? Com que eles encarnem e desencarnem. E nessa sequência de encarnação e desencarnação, o que ocorre é que vai fortalecendo um esquecimento cósmico. Eles começam, com o tempo, a esquecer as suas origens galácticas, né? E aí começa a ficar preso dentro dessa matriz de controle, né? E o que os liga ao passado ancestral, justamente são as tradições que vão ficando, são os rituais, são aqueles conhecimentos que são transpostos, né, de boca a boca, de geração em geração, até que eles comecem a desenvolver, né, uma linguagem escrita, etc. Tal, etc. Tal, etc. Tal. Então, o comando falântico vai acompanhando esse desenvolvimento com qual finalidade? A finalidade é pedagógica. A finalidade é propiciar a esse grupo, sabe, de exilados, que eles, com o passar do tempo, possam equilibrar suas polaridades, modificar os seus códigos psicológicos existenciais para se tornarem humanos, para se tornarem seres capazes de viver em sociedade de uma forma produtiva e positiva. Né? E isso leva muito tempo. Isso leva muito tempo. Até mesmo porque essas experiências aqui que se tem, né, no planeta, elas são bastante marcantes. E elas podem marcar para o positivo ou para o negativo. Então, isso vai depender de cada um. Né? Mas o comando falântico, ele está ali
observando, ele está acompanhando e fazendo as anotações relativas à evolução individual de cada um, porque a cada encarnação, isso exige uma nova programação. Uma nova programação que vai impactar quem? Vai impactar o seu mental superior. Esse é um outro assunto que nós vamos debater, né, num outro vídeo. Não dá para a gente entrar aqui nesse assunto. Mas esse ser que está aqui é um fractal de um mental superior. E ele está sendo importante, né, a sua atuação aqui está sendo importante, para quê? Para modificar esses códigos psicológicos daquele que está preso, né, fora do holograma, em algum local, que depois a gente vai, né, futuramente falar que locais são esses, ok? Então, o comando falângico, ele serve para nos monitorar e possibilitar, então, esse nosso reajustamento psicológico, certo? E na fase da transição planetária, são eles que vão fazer essa aferição frequencial, né, para determinar onde cada um será alocado, né, dentro do universo em que nós estamos vivendo, ok? Então, essa é a função do comando falângico. Aí eu vou trazer, por exemplo, essa discussão mais dentro, assim, de uma visão terrena, tá? Digamos que um desses seres, né, que vieram do planeta X para o planeta Y, já estão, né, num nível de vivência civilizatória, e aí ele está passando por uma série de dificuldades, né? E aí ele já tem aquela percepção de que existe além da matéria forças, né, que ele atribui a forças da natureza, que eles chamam de deuses, né? São os deuses, Deus do trovão, Deus disso, Deus daquilo, Deus do sol, Deus da chuva, Deus do vento, né? Tem Deus aí que não acaba mais, que são as próprias manifestações da natureza, que o homem não sabe como, esse ser não sabe como isso funciona, né? E percebe que está acima do seu poder de ação, então ele atribui, né, aquela manifestação a uma divindade. Aí ele se ajoelha, ou se deita no chão, e pede ajuda. Ele está passando por uma dificuldade muito grande, ele não consegue resolver determinados problemas. Por exemplo, ele já está vivendo o 4º ano de seca, e ele não consegue alimentar a sua família, a sua tribo, né? Então, ele pede a força, né, dos deuses, a intervenção dos deuses para mudar aquele quadro e poder melhorar a vida, né, da sua comunidade. Então, o comando falângico que está ali observando, diz assim, o fulano de tal está pedindo ajuda, né? Digamos que ele está rezando, está orando, lá sei eu, está pedindo ajuda. E aí, o que eles fazem? Eles entram na frequência desse ser para avaliar como é que está sendo o seu desempenho. E aí eles dizem, o fulano de tal, ele não está cumprindo com a sua programação, porque ele veio para ser um pescador e ajudar a alimentar a sua tribo, né, o seu clã, e ele resolveu ser um guerreiro, que é mais legal ser guerreiro, né, ficar lá lutando, coisa e tal, do que ficar pescando lá, ficar horas lá esperando um peixe, isso é muito chato, né? Então ele não quis ser pescador, ele foi ser, mas isso não estava na sua programação, ser guerreiro. Ele até pode ser um bom guerreiro, porque ele já tem experiências anteriores, então ele tem essa habilidade, mas ele não veio para cá para isso, né? E aí, pelo livre-arbítrio, esse relativo livre-arbítrio, ele decidiu chutar o balde e vai ser guerreiro. É mais legal ficar guerreando, né? Invadindo as outras tribos, essa coisa toda, né? Caçando os animais ferozes, que é legal. Ser pescador é muito chato. Mas era essa experiência que estava na programação para mudar os códigos psicológicos do seu mental superior. E assim não fez. Então, o que os caras fazem? Comando falângico diz assim, bom, já que ele não está cumprindo a programação, também não vamos perder tempo com ele. Não vai ser atendido. E ponto. Aí tem um outro lá que está também na mesma situação, que está, né, tentando fazer o contato com essa coisa mais sutil. E aí eles abrem lá a frequência dele e vê assim, pô, esse aqui
né? O fulano aqui, ele está cumprindo com a sua programação, cara. Ele veio para ser o ferreiro, né, do seu clã, e ele está trabalhando isso, ele está fazendo, né, os instrumentos lá, agrícolas, está fazendo os instrumentos de guerra, ele está sendo o ferreiro, ele está cumprindo com a sua programação. Beleza, então nós vamos ajudá-lo, já que ele está sendo participativo dentro do projeto, nós vamos ajudá-lo. E aí eles entram na linha de tempo desse ser, né? E aí o que acontece entrar na linha de tempo? O ser tem um nível de consciência. Todos nós temos um nível de consciência. Ele está no nível C2, vamos dizer assim, tá? Já passou pelo C1 e agora está no C2. E dentro de um nível de consciência existem as experiências que você tem que ter para justamente te fazerem sair daquele nível e para o nível 3, né? E geralmente a gente aprende muito pela dor, né? Pelo amor a gente pouco aprende. Então, as dificuldades fazem com que, quando há um certo grau de maturidade, fazem com que as pessoas façam do limão uma limonada. E aí aprendam com determinadas situações e aí conseguem sair e ir para um outro nível de consciência. Só que aí eles percebem o seguinte, pô, ele está pedindo ajuda e ele está seguindo a programação, ele já pode ir para o nível C3. Então, o que eles fazem? Eles dobram a sua linha temporal e vários eventos que estavam programados, sabe, para fazer ele avançar, né, que seja pela dor ou pelo amor, são eliminados. Quando eles fazem essa dobra temporal, né, aqueles eventos não precisam mais ele passar. Então, ele já vai passar para novas experiências dentro de um contexto de consciencial mais avançado, né? E aí ele possivelmente vai encontrar uma pessoa que ele só encontraria lá naquele novo momento, ele já encontra agora, entendeu? E uma pessoa que ele teria que encontrar agora para influenciá-lo, estimulá-lo a sair desse nível aqui, né? E a pessoa nem sabe que está sendo também instrumento para isso, né? Ela não vai mais fazer parte, né, dessa experiência. Eles podem até se cruzar, mas não vão se relacionar. Entendeu? Ele vai encontrar uma outra pessoa que está dentro de uma outra linha, estaria dentro de uma outra linha temporal, que hoje vai ser muito mais positivo para o seu avanço. E aí, dessa forma, eles vão ajudando, né, todos esses seres que estão aqui dentro dessa experiência que eles estão monitorando até o final do projeto, até que eles entrem na fase da sua transição planetária. Então, tem alguma semelhança aí à nossa existência? Quem fala aí? Eu acho que é o que a gente está passando, né? Eu entendi pela explanação que está sendo aí realmente separado o joio do trigo, né? Quem vai para um outro momento, quem vai continuar ainda aí batendo a cabeça, né? Dentro desse aspecto de evolução. Eu tenho essa crença de que a gente veio aqui realmente para crescer, para evoluir, para se desenvolver, né? Ser melhores. Melhores para quê, né? Hoje dá para ter esse entendimento que é melhor para poder passar para esse próximo nível, para, né, ascender, para ir para novas etapas aí, acompanhando também essa evolução que está tendo na própria mudança da frequência da Terra, né? Então, e é muita coisa, eu acho que como você falou, isso abre pano para a gente ter vários debates, né, depois, em outros aspectos, como que a gente faz, né, para essa evolução, para sair dentro desse holograma, para sair dessa matrix, eu acho que vale uma outra, né, um outro debate a respeito disso, porque eu acredito que tem vários pontos aí que a gente pode começar a prestar atenção dentro do aspecto da nossa vida, como que a gente está levando a nossa vida, e que a gente pode melhorar para entrar nesse movimento, né? De ter essa consciência, opa, pera lá, o que é que eu posso fazer diferente aqui na minha vida que vai me levar para esse próximo nível,
né? O que eu tenho que mudar aqui na minha frequência? Quais vão ser as minhas atitudes, né? Quais serão meus novos, vou pegar pensamentos, emoções. Então, assim, o que é que eu preciso fazer, né? E como é que eu posso acessar essa minha programação? Eu acho que também é um outro ponto. O que seria essa programação? Isso é uma coisa que eu fiquei, tá aqui. Eu tenho que cumprir a minha programação, mas que programação é essa? Aonde é que está essa informação, meu Deus? Deixa eu saber. Para eu poder saber o que eu preciso fazer e para ir para esse próximo nível. Então, tenho certeza que esse debate riquíssimo, nesse entendimento de que como que a gente tem, vamos dizer assim, eu vou chamar de seres, eu não sei se é bem esse nome, mas esse comando falântico tem algo a mais, além, né, do que a gente percebe aqui nesses 5 sentidos, que está aí também, vamos dizer, como um certo guia, e que também está ajudando a gente a fazer aí essa transição, né? Não só uma transição do planeta, uma transição planetária, mas a gente também transitar para esses novos níveis. Sim. Eu acho que... Ana, o que tu anotou aí? Perdão, não tinha ligado o microfone. Tá me Agora ouvindo? sim. Sim. Então, as mesmas dúvidas que a Tatiane tem, são dúvidas minhas também, que é a questão da programação, né? Como a gente pode saber qual é essa programação, onde a gente encontra, o que fazer para ter esse conhecimento transcendental, para a gente conseguir evoluir cada vez mais, né? E uma coisa que eu fico pensando que nós queremos evoluir como indivíduos, né? Mas por a gente viver em comunidade, viver em sociedade, a gente tem os nossos queridos também que a gente quer levar junto, né? Para esse conhecimento, para esse caminho aí vibracional mais positivo. A minha dúvida é: a gente consegue levar um próximo para caminhar junto conosco, ou a nossa jornada ela é individual mesmo, né? Ela é solitária? A gente pode dar algumas dicas para os nossos irmãos para seguirem esse caminho. Muito boas questões. Olha só, a Tatiane levanta aí um ponto crucial, que é como saber a programação, né? Porque parece que a gente nasce sem o manual, né, de instruções, né? Então, uma das desafios dessa vida é justamente descobrir qual que é a nossa programação, qual que é a nossa finalidade, né? Bom, isso nós vamos, em outras gravações, outras lives, entrar nesse assunto, tá? Mas, assim, a primeira coisa é escutar a voz do coração. Começa por aí, tá? Mas tem muito mais coisas além disso. Mas o primeiro passo é escutar a voz do coração, certo? Saber a programação é fundamental para poder chegar lá. Porque é tipo assim, saber a programação é como você ter um mapa do território, entendeu? O mapa do território. Só que o mapa não é o território. O mapa são as indicações. Então, o território é a terra firme, onde você vai pisar, né? E aí o mapa vai dizer, ó, ali tem um rio, ali tem uma depressão, ali tem uma montanha, né? E o local que você tem que ir fica atrás da floresta, digamos. Então, o mapa te dá uma direção. Agora, o território, ele é cheio de surpresas, porque esse rio ele pode ter uma correnteza muito forte, né? Esse vale que você tem que atravessar, ele pode ser muito acidentado, né? Essa floresta, ela pode ter animais extremamente violentos, ferozes. Então, o território é onde você tira a prova dos 9. O mapa, ele te dá o direcionamento. Então, nós estamos no território, né? Agora, é muito complicado você estar no território como se também tivesse vendado, né? E o mapa é que te possibilita, então, você direcionar, né, o seu rumo, ok? Mas nisso nós vamos entrar em outras lives, outros vídeos, né? Para falar dessa coisa da programação, ok? Já que não existe, né, um manual pré-pronto, a gente tem que ir descobrindo isso ao longo da vida, ok? A outra questão que a Ana levantou, aí que eu quero também fazer destaque,
é sobre a possibilidade, né, da ascensão coletiva, seria mais ou menos isso, né? Bom, se ocorreram ascensões coletivas, isso ocorreu no passado, tá? Em outras fases do projeto, certo? Em que talvez até as mentes fossem mais coletivas, né? Mas nós estamos tendo uma experiência aqui de individualidade. Então, quando você, assim, você falou, a gente tem nossos queridos, né, que a gente também quer abraçar, quer proteger, etc. Tal. Existe aí um detalhe que meio que discrepa, o que eu vou falar meio que discrepa da explicação tradicional, tá? Que é o seguinte, muitos falam assim, nós vamos encarnar junto com a nossa família, nós estamos juntos há milhares de anos, etc. Tal. Isso não é possível, pelos seguintes fatores. Fora dessa linha de seres encarnados, há uma quantidade maior de desencarnados. Fora isso, no umbral, existe quase a mesma quantidade de encarnados que estão escravizados no umbral, né? Então, se hoje aqui no planeta a gente tem quase, vamos dizer, 8 bilhões de habitantes encarnados, a gente pode ter o dobro disso na quarta dimensão, certo? No astral médio, por aí afora, e mais uma quantidade semelhante, né, no baixo astral, no umbral. Então, vocês veem, podem ver por aí, que para reencarnar é meio que uma fila de INSS, de NPS. Tá? Então, não é possível, por exemplo, o fulano X, ele conseguir encarnar com Y durante muito tempo. Por quê? Porque o sujeito X vai ter a sua história de vida, e vai ter a sua quantidade de vida aqui, o tempo de vida aqui. E o sujeito Y, da mesma forma, vai ter a sua história de vida e a sua quantidade de vida. Então, digamos que o sujeito X tenha aqui, numa determinada encarnação, vivido 50 anos, tá? E o Y tenha vivido 100 anos. Então, só aí são 50 anos da nossa linha temporal de diferença no plano astral para o plano físico. Então, quando esse que desencarnou antes, né, digamos que em 10 anos ele tenha reencarnado. Ele reencarnou e esse, o Y, que era contemporâneo, ele continua encarnado. Tem mais 40 anos aqui. Então, aí as coisas começam a se desencontrar. E aí depois ele vai para o astral. E quando ele vai lá para o astral, esse aqui que nasceu está com 40 anos. E aí esse que foi para o astral pode ficar 300 anos no astral. E o outro vem a desencarnar daqui 60 anos. Então, isso começa a gerar todo um desencontro. Não é possível. Então, que a mesma família venha reencarnando ao longo do tempo. O que acontece é que essas encarnações, elas são orientadas pelo nível frequencial da pessoa. A leitura que eles fazem da nossa constituição quântica, tá, é frequencial. Então, a gente acaba encarnando, tá, nos grupos que têm uma frequência semelhante à nossa, pelo menos naquilo que nós devemos desenvolver, certo? Então, a gente nasce numa determinada família que tem uma frequência que vai nos ajudar o quê? Que vai nos ajudar a nós enfrentar as nossas sombras. É por isso que tem tanto problema nas famílias. Entendeu? Aí tu assim, não, porque o fulano foi tua avó na outra vida. História. O fulano podia estar em outro planeta na outra vida. Entendeu? O fulano poderia estar vivendo outra vida lá na China. Você está aqui no Brasil. Então, assim, se reencarna onde é possível. Onde é possível, então, o comando falângico, lá tem seus programadores, eles vão dizer, o fulano de tal, aqui, tem uma frequência para ele, que vai ser bom para o mental superior dele, né? Aqui, na Irlanda. E aí ele vai reencarnar na Irlanda.
aquele fractal vai encarnar na Irlanda, viveu aqui no Brasil, morreu, agora vai viver na Irlanda. Então, é uma outra cultura, é uma outra história. Mas a frequência dessa família que ele está ali é uma frequência que vai ajudar dentro do projeto evolutivo. E ali ele vai encontrar os conflitos, entendeu? Vai ter uma mãe assim, um pai assado, um irmão assim, um primo não sei o quê. E essas experiências, se ele conseguir manter o equilíbrio, né, é que vão fazer com que ele expanda consciencialmente, né? E aí essa frequência dele, dentro da programação, vai levar ele a ser um bancário. Ele vai ser um bancário. Vai trabalhar na área financeira, vai ser um bancário, vai ter essa experiência de controle. Quem está dentro quem está dentro do sistema bancário passa por experiências de muita auditoria. Então, é alguém que precisa ter esse controle. E essa é a sua experiência. Entenderam? Então, gente, eu acho que é isso, né? Por hoje é isso. A gente já está aqui há quase, acho que é mais de uma hora. E senão essa live vai durar o dia inteiro, né? E aí não tem espírito que aguente isso. Então, assim, para uma primeira conversa, eu acho que a gente fica aqui, vocês vão anotando aí o que a gente pode, né, desdobrar, porque a partir dessa fala vão ter outros desdobramentos, né? E uma coisa que as pessoas podem estar curiosas é assim, pô, mas isso aqui é uma prisão, o que nós fizemos? Isso. Esse é um assunto que a gente pode, então, debater no próximo encontro, né? Diz assim, nós estamos aqui há quanto tempo? Isso a gente pode também desenvolver no próximo encontro. Essa conversa de hoje deu margem para várias outras, né? Para as nossas próximas aí. E também acho que quem tiver qualquer dúvida, ficou curioso com algum aspecto, não entendeu algum ponto, deixa nos comentários também, né? Que aí isso dá respaldo para a gente poder estar trazendo esses temas para estar tirando essas dúvidas de vocês. Esse projeto está só iniciando, hoje é o nosso primeiro encontro, e teremos muito mais aí para a gente entender, né, como que a gente faz para sair desse holograma, entender como que a gente pode evoluir não só, vou tirar um pouco desse aspecto, né, místico, não, é a nossa evolução própria. O que eu preciso fazer aqui para dar um passinho de cada vez, para que eu possa ir ser uma pessoa melhor, para que eu possa me desenvolver e crescer, né, para poder passar aí para as próximas fases, para as próximas, vamos dizer assim, para os próximos níveis, né? Eu acredito que é só o começo. Isso aqui é só o nosso começo. Assim, e as dúvidas o pessoal pode ir colocando lá no grupo, né? Nos grupos do Samadhi, que a gente vai colocar essa live lá, o link, né, da live, e aí as pessoas podem ir escrevendo, né, tanto no grupo, ou no nosso particular, né, privado, e colocando as dúvidas, né? E é isso. A Ana, o que tem para fazer o arremate aí desse programa de hoje? Sim, eu quero agradecer, né, essa oportunidade de a gente estar aprendendo cada vez mais com o Sérgio, com a Tatiane também. Eu acho que a gente, em grupo, tem muito a crescer e a acrescentar, né, dos nossos conhecimentos. Achei super interessante, tem alguns pontos que a gente pode realmente debater nos próximos encontros, que é essa questão da prisão e como a gente faz para poder sair dessa prisão, né? Como a gente consegue ser resgatável, né? Sim, exatamente. Desse A campanha, o programa é a campanha, seja um resgatável. E até isso também nós vamos debater, né, no próximo programa, o que significa ser um resgatável. O que isso tem a ver com transição planetária, né? Então, pessoal, agradeço, né, agradeço a participação de vocês, o tempo de vocês, né? E todos nós estamos aprendendo coletivamente, né? Quando você aprende, eu aprendo. Quando eu falo, eu aprendo. Você também aprende. Quando você fala, eu aprendo. Então, é um aprendizado coletivo. É uma forma de a gente fazer, exercitar, né, essas informações que estão paradas aqui dentro. A gente tem que colocar para fora. A gente tem que compartilhar, até para entender que, às vezes, a gente está errado. E aí a gente vai, então, se resignificando. Entendeu?
agradeço muito a vocês por essa oportunidade, né? E até a próxima semana. Então, vamos caminhar no sentido que todos nós sejamos os resgatáveis dessa história da transição planetária, ok? Um beijão para todos aí e até a próxima semana. Tchau, tchau, gente. Até mais, obrigada. Tchau, Sérgio. Tchau.